Bem-vindos a mais um módulo do curso de Programação para Dispositivos Móveis do programa Prodigy. Este curso é da responsabilidade do ISEL, IPL, e é lecionado por mim, Paulo Pereira. Neste módulo pretendo mostrar-vos como é que juntamos as peças que materializam os temas que temos vindo a estudar neste curso, de forma a construirmos uma aplicação completa. Comecemos então. A aplicação que vou usar para o efeito é a aplicação Joke of Day. Trata-se de uma simplificação de uma aplicação real para poder ser estudada no âmbito de uma sessão de curta duração. Contudo, apesar da sua simplicidade, considero-a representativa, ou seja, ela serve para ilustrar de que forma é que se podem construir aplicações de maior dimensão. A aplicação apresenta piadas obtidas a partir de uma Web API, cujo link está incluído no slide. O código-fonte da aplicação está disponível no GitHub, cujo link também aqui está incluído. Por simplificação, a aplicação não considera a existência de ecrãs com tamanhos variáveis, nem a utilização da orientação Landscape. No vídeo à esquerda é possível observar a utilização da aplicação, que consiste em carregar num botão e, passado o tempo necessário, é apresentada a piada que foi obtida a partir da Web API, conforme podemos observar. Fazendo uso da aplicação que acabamos de ver, os objetivos deste módulo são então identificar o papel de cada um dos elementos da solução e a forma como se relacionam entre si. Irei descrever o desenho da solução, indicando como é que são feitas as resoluções de dependências, e finalmente irei mostrar como é que modelei a user interface da aplicação, tratando-a como uma máquina de estados. O objetivo final é usar o desenho de uma aplicação simples, mas representativa de aplicações reais, como base para extrapolação para soluções mais complexas. Comecemos por identificar os elementos que constituem a solução. A aplicação tem apenas um único ecrã e esse ecrã é construído usando estes elementos que aqui estão. Começando pela Activity, a cinzento, a Main Activity é a hospedeira da User Interface. Essa Activity tem duas dependências, representadas pelas setas. Uma para o Composable, que representa a materialização visual do ecrã, Joke of the Screen, a laranja, e outra dependência para o View Model associado ao ecrã, o Joke of the Screen View Model, a verde. Por sua vez, o Joke of the Screen, o tal Composable que representa a UI do ecrã, também depende do View Model. Finalmente, e representando o resto do sistema, está o Joke Service, a azul, a abstração que caracteriza as necessidades de comunicação da aplicação. Como o View Model é o interlocutor entre a User Interface e o resto do sistema, depende naturalmente do Joke Service. Importa dizer que, na eventualidade da aplicação ser constituída por múltiplos ecrãs, esta seria uma estrutura base candidata para todos eles. O resto do sistema, naturalmente, seria representado por outras abstrações, aquelas que satisfizessem as necessidades concretas de cada ecrã. Mas a estrutura base seria a mesma. Identificados os principais elementos da solução e como se relacionam, importa agora ver de que forma é que é feita a resolução de dependências. A resolução de dependências é feita ao estilo do padrão de desenho Service Locator. Neste padrão, as dependências são mantidas por uma peça globalmente acessível, à qual as outras peças solicitam as dependências de que precisam. Cabe ao Service Locator resolver as dependências solicitadas na forma de abstrações para dependências de concretizações dessas mesmas abstrações. Neste caso, a peça globalmente acessível é a classe Joke of the Application, que é uma subclasse de Application. Esta classe contém as dependências globais da aplicação. Assinalada com 1 está a propriedade Joke Service, do tipo Joke Service, a abstração que representa as necessidades de comunicação da aplicação. Esta propriedade é lazy, ou seja, só é instanciada no momento do primeiro acesso. Quando isso acontece, é executado o bloco de código assinalado com 2. Este bloco de código é responsável por instanciar o tipo concreto que implementa a interface Joke Service. Neste caso, o tipo concreto é a classe Icanhas Dead Jokes. Esta classe é responsável por realizar a comunicação HTTP com a Web API que fornece as piadas. Finalmente, a classe Icanhas Dead Jokes também tem uma dependência, que é do tipo HTTP Client. Essa dependência é também satisfeita via uma propriedade lazy, assinalada com 3. Portanto, o HTTP Client só é instanciado no momento do primeiro acesso, quando é necessário para satisfazer as necessidades de implementação da classe Icanhas Dead Jokes. Essa instância de HTTP Client é criada usando o bloco de código assinalado com 4, cujo significado vos apresentei no módulo acerca de comunicação HTTP. Resumindo, a classe Joke of the Application é responsável por manter o conjunto de dependências globais da aplicação e por resolver as dependências abstratas para dependências concretas, ou seja, ela é usada para ligar as peças entre si. Como é que se especifica que é esta nossa classe que deve ser a application a ser instanciada?
Isto é feito no fecheiro de manifesto da aplicação Android, aqui apresentado. Neste fecheiro, especificamente no atributo name do elemento application, assinalado com 1, podemos indicar o nome da classe derivada de application que deverá ser usada. O Runtime Android encarrega-se de instanciar essa classe no momento adequado e garantindo que existe uma única instância dessa classe durante o tempo de vida da aplicação. Essa instância é acessível, por exemplo, a partir de qualquer activity via a propriedade application. Vejamos então como a ligação entre peças é feita recorrendo à instância de Joke of the Application globalmente acessível. A main activity, que recordo é a hospedeira da user interface do ecrã, depende de duas peças: do composable que representa a UI desse ecrã, Joke of the Screen, e do viewModel associado ao ecrã, Joke of the Screen viewModel. Assinalado com 1 está o código que materializa a dependência para o composable. Na função onCreate da activity é chamada a função setContent, que é responsável por definir o conteúdo visual da activity. O parâmetro dessa função é um bloco de código que define a user interface usando Jetpack Compose. Neste bloco de código é chamada a função Joke of the Screen, que é o composable que representa a UI do ecrã. A dependência para o composable é satisfeita de forma explícita, chamando diretamente a função que o define. Ao composable Joke of the Screen é passado como parâmetro o viewModel associado ao ecrã, que é obtido via a propriedade viewModel da activity, aqui assinalada com 2. Por sua vez, a instância de viewModel é obtida usando a função viewModels, que é parametrizada com o bloco de código a ser usado para obter a factory que irá instanciar o viewModel. A essa factory passamos a instância de JokeService, que é obtida a partir da instância global de Joke of the Application, via propriedade application da activity. É o que está assinalado com 3. Aqui, a propriedade application da activity é convertida para o tipo Joke of the Application, que é a nossa classe derivada de application. A partir dessa instância, acedemos à propriedade JokeService, que é a abstração que representa as necessidades de comunicação da aplicação. Essa instância de JokeService é passada como parâmetro ao bloco de código assinalado com 2, que é usado para criar a factory do viewModel. Veremos o processo de fabricação do viewModel adiante. Revisitando a figura com as dependências, temos, assinalada com 1, a dependência entre a main activity e o composable Joke of the Screen. Assinaladas com 2, a dependência entre a main activity e o viewModel Joke of the viewModel, e entre o composable e esse mesmo viewModel. E, finalmente, assinalada com 3, a dependência entre o viewModel e o JokeService. E como é o processo de fabricação do viewModel? A função responsável pela obtenção da factory, que implementa esse processo de fabricação, recebe como parâmetro as dependências necessárias. No caso, apenas a referência para JokeService, aqui assinalada com 1. Relembro que a activity passou aqui a dependência produzida pela instância de application. O bloco de código retorna uma instância de viewModelFactory, que é uma classe que implementa a interface viewModelProviderFactory. Essa interface tem um método create, que será chamado no momento em que for necessário instanciar o viewModel. A implementação desse método, conforme assinalado com 2, instancia o viewModel passando como parâmetro a dependência para o serviço. Por fim, esse serviço fica disponível para o viewModel via a propriedade JokeService, assinalada com 3. Passemos agora para a interface com o utilizador e vejamos então como foi pensada. A User Interface foi pensada como uma máquina de estados, ou seja, em cada momento a User Interface está num dado estado. Ao pensarmos o ecrã, constatamos que existe um conjunto discreto de estados possíveis e de transições entre esses mesmos estados. O primeiro estado, aqui, assinalado com 1, é o estado de repouso, idle. Nesse estado, a User Interface está maioritariamente vazia e apresenta um botão para obter uma piada. Quando o utilizador carrega nesse botão, a User Interface transita para o estado de loading, assinalado com 2. Neste estado, o botão está desabilitado e é apresentado um indicador de progresso que sugere que a piada está em vias de ser obtida. Obtida a piada com sucesso, a User Interface transita para o estado de Success, assinalado com 3. Nesse estado, o botão volta a estar habilitado e é apresentada a piada obtida. Finalmente, caso ocorra algum erro durante o processo de obtenção da piada, a User Interface transita para o estado de erro, assinalado com 4. Nesse estado é apresentada uma mensagem ao utilizador, indicando a ocorrência do erro. E como é que estas ideias se materializam em código? O que está aqui neste slide. A implementação da máquina de estados é feita no viewModel do ecrã. O viewModel é responsável por manter o estado atual do ecrã, mantido na propriedade state, que é iniciada como mutable state contendo o estado inicial idle,
assinalado com 1. O estado atual do ecrã é modelado usando o tipo soma Joke of the Screen State, assinalado com 2. Este tipo é uma sealed interface que define os 4 estados possíveis do ecrã: idle, loading, success e error. Em cada um destes estados colocamos os dados relevantes para esse mesmo estado. Por exemplo, no estado de success colocamos a piada obtida e no estado error colocamos a exceção que descreve o erro ocorrido. O estado atual do ecrã é exposto para a User Interface via a propriedade read-only current state, assinalada com 3. As transições de estado são implementadas como funções do ViewModel, conforme veremos adiante. Operando o diagrama da máquina de estados, concentremos-nos agora nas transições de estado, representadas pelas setas. As transições de estado ocorrem de uma de duas formas: por ação direta do utilizador, o primeiro exemplo disso está assinalado aqui com 1, a partir do estado inicial, quando o utilizador carrega no botão de obtenção da piada, o procedimento de obtenção da piada é iniciado e ocorre a transição para o estado loading. Outro exemplo de transição de estado por ação direta do utilizador está aqui assinalada com 2. Neste caso, estando a User Interface no estado de sucesso, ou seja, apresentando uma piada obtida anteriormente, o utilizador carrega novamente no botão de obtenção da piada. Essa ação provoca uma nova tentativa de obtenção da piada e a consequente transição para o estado loading. Finalmente, o terceiro exemplo de transição por ação direta do utilizador está aqui assinalado com 3. Neste caso, estando a User Interface no estado de erro, o utilizador descarta a mensagem de erro apresentada. Essa ação provoca a transição para o estado inicial idle. Este é o conjunto de transições que acontecem por ação direta do utilizador. As restantes resultam automaticamente em função dos processos em curso, neste caso, em consequência da obtenção da piada ter sucedido ou ter falhado. Vejamos então o código que corresponde à implementação das transições. Conforme disse antes, a implementação da máquina de estados é feita no ViewModel do ecrã. Consequentemente, as transições de estados encadeadas por ação explícita do utilizador são implementadas como funções do ViewModel. Assinalada com 1 está a função fetchJoke, que é chamada quando o utilizador carrega no botão de obtenção da piada. Esta função é responsável por iniciar o processo de obtenção da piada. A primeira linha de código da função verifica se a transição é admissível, isto é, se o estado atual do ecrã é adequado para iniciar o processo de obtenção da piada. Neste caso, só é admissível iniciar esse processo se o estado atual for idle ou success. Caso o estado atual seja um destes dois estados, é iniciada uma cortina responsável por obter a piada via Joke Service. No primeiro momento, assinalado com 2, é colocado o estado atual do ecrã a loading. Portanto, existe um momento em que o estado atual do ecrã é loading. No momento seguinte, é realizada a chamada ao método fetchJoke do Joke Service, ali sublinhada. Este método é uma suspend function que obtém a piada via comunicação HTTP com a Web API. Obtida a piada com sucesso, é colocado o estado atual do ecrã para success, assinalado com 3. Portanto, existe um momento em que o estado atual do ecrã é success, apresentando a piada obtida. Caso ocorra algum erro durante o processo de obtenção da piada, esse erro é capturado no bloco catch, assinalado com 4. Nesse caso, o estado atual do ecrã é colocado para error, apresentando informação acerca do erro ocorrido. Finalmente, a transição mais simples é a assinalada com 5, implementada na função resetToIdle, chamada quando o utilizador descarta a mensagem de erro, o que significa que é necessário transitar a máquina de estados de novo para o seu estado idle. Obviamente, isto só acontece caso o estado atual do ecrã seja error. Como é então apresentada a User Interface em função desta máquina de estados? De uma forma muito simples. A cada estado fazemos corresponder a uma vista. É o que está aqui apresentado. Num primeiro momento, o estado atual do ecrã é observado no âmbito de uma função composable, ali sublinhado. Essa observação, porque se trata de uma leitura de um mutable state, provoca a recomposição automática deste composable sempre que esse estado for alterado. De seguida, em função do valor do estado atual do ecrã, é apresentada a vista correspondente. Se o estado for idle, é apresentada a idle view, assinalada com 1. Se for loading, é apresentada a loading view, assinalada com 2. Se for success, é apresentada a success view, assinalada com 3. Finalmente, se for error, é apresentada o error alert, assinalado com 4. Cada uma destas vistas é implementada como um composable independente, que não tem qualquer dependência para o ViewModel. Isto é a aplicação de State Hoisting, que vos apresentei em módulos anteriores.
Cada uma destas vistas recebe como parâmetros apenas os dados necessários para a sua apresentação e as funções a serem chamadas quando o utilizador interage com elas. Este desenho da User Interface, baseado numa máquina de estados, permite uma clara separação entre a lógica de apresentação, que está no ViewModel, e a materialização visual dessa apresentação, que está nos Composables que implementam as vistas. Esta separação simplifica a realização de testes automáticos, tanto para a lógica da apresentação como para a materialização visual da User Interface. O que pretendi mostrar foi uma abordagem sistemática à construção de aplicações. O exemplo que usei, apesar de simples, é representativo de aplicações para estes dispositivos. A aplicação foi simplificada para ajudar a mostrar de forma inequívoca e clara os conceitos que estudámos ao longo deste curso. Deixo-vos aqui tanto o link para a implementação da aplicação de exemplo como para a Web API usada. Espero que este módulo tenha sido útil para ajudar a compreender o papel de cada uma das peças que compõem a aplicação e de que forma é que elas se relacionam entre si. Espero que tenham gostado e que este curso tenha contribuído para enriquecer o vosso percurso enquanto programadores. Até uma próxima e muito obrigado pela vossa atenção.